Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou hipnoterapeuta e professor de hipnose. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês sobre sintomatologia do transe. Um dos principais erros que eu vejo alunos cometendo, quem está começando agora, quem tem interesse em aprender hipnose clássica, um dos principais erros que o pessoal comete é não se importar com a sintomatologia do transe. Saber ler a sintomatologia do transe é o que vai tornar você um excelente hipnólogo. A sintomatologia do transe não serve apenas para você saber se a pessoa já está hipnotizada. Eu diria que o principal motivo de você saber a sintomatologia do transe é saber se a pessoa já está preparada para ser hipnotizada, para receber a indução, ou seja, se ela já está em transe e a indução vai ser mera formalidade, mero ritual para a pessoa entrar nesse estado de transe bem profundo. A maioria dos sintomas de transe hipnótico, principalmente se a pessoa ainda não está de olhos fechados, é muito sutil. Então é aquele sintoma que você fala assim, será que eu não pensei errado? Será que eu não percebi errado? Será que foi isso mesmo? Se você tiver essa sensação do será que foi isso? É porque foi. Essa é a sintomatologia que você está esperando, tá? Então não é uma coisa assim muito forte, não é algo muito intenso. Você vai perceber que são pequenos movimentos que o corpo faz e você tem que saber ler. Quanto melhor você consegue ler isso, mais chances de seu processo hipnótico funcionar. Bom, o primeiro ponto que você tem que perceber são os olhos. Eu diria que os olhos é um dos pontos principais da hipnose. Uma pessoa que está apresentando sintomatologia do transe, ela vai representar isso de duas maneiras enquanto ela ainda está de olhos abertos, tá? Ou ela vai fixar os olhos dela, o olhar dela, ou seja, ela para de piscar. Ela olha para você e não pisca mais. Ela fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos e ela não pisca. Isso significa que os olhos dela estão vidrados em você. Logo, ela já está no processo de transe hipnótico. Outra coisa que pode acontecer, isso é até um pouco mais normal, mais comum do que a pessoa vidrar os olhos, são os olhos cansados, tá? Ou seja, ela começa a piscar mais devagar, como se ela tivesse com um pouco de sono. Nem sempre a piscada vai ser extremamente profunda, lenta, que você vai perceber. Às vezes ela está piscando normal, mas uma das piscadas foi mais lenta, ou ela piscou 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas. O importante é você perceber o quê? Antes de você iniciar o processo, como que ela está piscando normalmente, naturalmente, e durante o processo, se houve uma mudança nessa maneira dela piscar. Se ela piscou um pouco mais devagar, se ela está demorando mais entre uma piscada e outra, se ela parou de piscar, se ela está piscando mais lentamente. Isso vai ajudar você a entender que ela já está no processo de transe hipnótico. Agora, se você já induziu ela e ela está de olhos fechados, uma das coisas mais comuns de acontecer com os olhos são as pálpebras trepidarem, tá? Então você vai perceber que há o movimento das pálpebras dessa maneira, certo? Isso significa que a pessoa também está hipnotizada. Outro lugar que você tem que prestar atenção é na garganta dela, se ela está engolindo seco, certo? Normalmente a pessoa que está em transe, que ela está hipnotizada, que ela está num processo de entrar em transe, ela tende a engolir seco, tá? Então tanto faz se você já fez uma indução nela e ela está de olhos fechados, ela tende a engolir seco, ou se ela está se preparando para o processo acontecer, você também percebe a pessoa engolindo seco. Isso é uma sintomatologia do transe. Espasmos também são bem comuns depois que você já hipnotizou a pessoa. Ela pode ter espasmos nos dedos, por exemplo, nas mãos, dessa maneira, certo? Ela pode ter espasmos na sobrancelha, ela vai estar relaxada e de repente você percebe que a sobrancelha dela mexe sozinha. Pode ter espasmos na cabeça, nos braços, na perna, né? Você pode perceber esses espasmos acontecendo de todas as maneiras. Então é muito importante que quando a pessoa entre nesse estado de transe, você perceba se ela está dando alguma das sintomatologias do transe. Há também uma mudança no fluxo sanguíneo dessa pessoa. Pode ser que a pressão dela baixe um pouco, ou aumente um pouco, então você pode perceber que às vezes a pessoa fica um pouco mais branca quando ela entra em transe, né? Fechou os olhos e relaxou, ela tende a ficar um pouco mais branca ou um pouco mais rosada. Isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? Porque a pressão sanguínea dela vai mudar de acordo com o processo hipnótico. Outra coisa que muda também é a respiração, certo? Normalmente a pessoa tende a entrar no estado de respiração bem calma, bem tranquila, tipo aquela respiração de quando alguém está dormindo que você não sabe se a pessoa ainda está respirando, de tão leve que está a respiração. Você vai perceber que isso também vai mudar durante o transe hipnótico. Quando ela fechar os olhos e relaxar, a respiração dela vai diminuindo, diminuindo cada vez mais. E um outro grande sintoma do transe hipnótico é a catalepsia, tá? Ou seja, a pessoa fica com a mão normalmente numa posição, certo? Onde não cansa ela, não dá desconforto, mas ela fica nessa posição e não percebe que está nessa posição e deixa a mão aqui. Enquanto você não movimenta ela, a mão continua aqui e ela não se incomoda que a mão fique nessa posição. Então é estado de catalepsia. Ou pode acontecer também, muito o contrário, um relaxamento profundo do corpo, a ponto de todo o corpo dela ficar tão pesado, certo? Que o braço parece um pano molhado, as pernas, ou seja, até mesmo ela pode escorregar e cair da cadeira de tão relaxada, de tão pesada que está o corpo dela.
Eu diria que essas são as principais sintomatologias do transe. Eu diria para você prestar muita atenção nos olhos, treinar, veja vídeos de pessoas hipnotizando outras pessoas e perceba os olhos dela, perceba como ela pisca diferente, perceba que o hipnólogo ele consegue captar que a pessoa está entrando em transe e dá o durmo no exato momento em que essa pessoa está demonstrando sintomatologias do transe. Aí você já pode adquirir o meu certificado premium do meu curso de hipnose clássica. Aqui na descrição do meu vídeo do YouTube tem um link onde você pode acessar e adquirir o seu certificado premium. No certificado premium você vai ter acesso a grupo do WhatsApp, onde você pode trocar experiências, você pode conversar diretamente comigo, tirar dúvidas e tudo mais. Você vai ter acesso a lives exclusivas e você vai ter acesso à nossa plataforma, onde você vai ter acesso ao curso completo de hipnose clássica. São quase 100 vídeos de hipnose completa, tá? Você vai ver demonstrações e tudo mais, realmente vai ser um curso muito completo que você vai ter acesso apenas pagando a taxa do certificado premium. Então não perde tempo porque ele está no valor promocional, eu não sei quanto que ele vai aumentar e tudo mais, então aproveita para adquirir agora o seu certificado premium. Até a próxima.